Olá, crianças, tudo bem? Nós hoje vamos estudar geografia e nós vamos fazer a correção das páginas 40 a 44, que hoje vai ser a respeito da hidrografia do Brasil, ou seja, nós vamos falar das águas, dos rios, dos mares, ok? E na correção ficou da seguinte forma. Nós falamos na aula, nós falamos sobre os tipos de rios, que na correção a gente vai reforçar um pouquinho do que nós falamos na aula. Muito bem. O número 1 vem pedindo a seguinte coisa. Observe as características apresentadas abaixo, pesquise e escreva a resposta correta. Letra A. Parte do oceano que banha o continente. Nós temos, então, o mar. Ok? Na letra B, água própria para o consumo. Na aula, alguns falaram a água doce. Sim, mas ela precisa ser como para o consumo? Ela precisa ser uma água potável. Letra C, um lago pequeno, que nós chamamos de lagoa. Corpo hídrico artificial. Também falamos a respeito disso, que quando é artificial, porque não é da natureza. Foi o homem artificialmente feito pela mão humana. Chamamos de açude, que é um lago artificial chamado de açude. Lugar próprio, preparado para reservar água. Número 2. Complete as frases utilizando o grupo de palavras nos quadros. Então, a nossa frase A vai ficar da seguinte forma. Os rios e riachos são correntes de água que vão em direção ao mar ou a outro rio, ok? Na letra B, ficará da seguinte forma. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Número 3. Observe as fotos a seguir e indique os objetos de estudo da hidrografia que estão sendo representados. Na primeira imagem nós vemos o mar. Na segunda imagem nós temos o rio. Na terceira imagem nós vimos um lago, que também podemos chamar de lagoa. E a quarta e última imagem nós vimos um oceano. Na página 44 nós vamos ter o número 4. No número 4 nós vamos ter o seguinte. Nós vamos observar a ilustração e nomear as partes do rio. Como nós falamos na aula, o rio tem partes, né? E nós estudamos cada uma delas. Lá em cima, começando de cima para baixo, nós temos a nascente, onde o rio nasce. Por onde ele segue, o caminho que ele faz, logo abaixo nós temos o leito. Ainda seguindo com as partes dos rios, nós também temos o afluente, porque ele se deságua em outro rio, ok? E ainda nós temos dos lados as margens, são margem esquerda e margem direita. Então, aí nesse retângulo vai ficar margens. E ele desaguando lá no mar, né, ou no oceano, que nós chamamos de foz. Ok? Número 5. Em sua opinião, qual é a importância do açude? Nós vimos aqui que possibilita o uso da água na agricultura, na indústria e no abastecimento de povoações. Nós colocamos um pouquinho diferente no nosso livro, né? Para ajudar, né, manter as povoações, tá? Mas se o que nós colocamos está referente a ajudar povoações, né, em volta, né? Então, a correção também estará correta. Número 6. Vamos seguir ainda na página 44. Número 6. Observar abaixo a tabela e responder. Na letra A, quer saber quais são os rios que nunca secam. Nós sabemos que o nome deles é perenes.
nunca secam, estão sempre grandes, volumosos, tá? Serve para navegação. E os rios que secam em determinados períodos temporais. Número 7. Pesquise e responda qual é a origem do nome Oceano Atlântico. A origem é o nome Atlas, filho de Netuno, deus dos mares. Né? É uma mitologia grega, né? Então, nós até vimos na aula, nós não vamos avaliar se é verdade ou mentira, mas a origem é essa origem dessa cultura, tá? Então, é o que nós vamos ter. Letra B. Qual é a maior bacia hidrográfica do planeta? Nós vimos lá na página 41, tem um mapinha falando das bacias. Bacia não é a bacia recipiente, é um conjunto de rios nesse caso. É a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Tá? É ela que tem o maior número de rios. É a do rio Amazonas. É essa bacia, esse conjunto de rios. Quando nós falarmos aqui em geografia em bacia hidrográfica, é a bacia conjunto de rios. E é a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Ainda nós temos também a letra C. A letra C está perguntando qual é o principal rio da bacia do Rio São Francisco. É o próprio Rio São Francisco. Nós falamos que bacia é um conjunto de rios. Na bacia do Rio São Francisco, o maior, o principal, é o próprio Rio São Francisco. Na letra D, como também é conhecido o Rio São Francisco. Também vimos isso na aula, né? Que ele tem um nome carinhoso, ele é conhecido como Velho Chico. Ok? Então, os ribeirinhos, os pescadores chamam ele carinhosamente de Velho Chico. Ok? Essa foi a correção da aula de hoje. Beijos, crianças!